Seja bem-vindo à BBC Brasil. O que é mais importante para você? Talvez para você seja importante investir em uma boa casa ou apartamento. Afinal de contas, conforto é sempre bem-vindo. Ou então investir num bom carro, o carro dos seus sonhos. Pagar as contas, ou até mesmo fazer economias e guardar uma boa quantia em dinheiro. Mas por que não investir em saúde e cuidar do bem mais precioso que podemos ter? E com isso ter mais tranquilidade e poder desfrutar das coisas boas da vida. Afinal, quanto vale a sua saúde? A BBC Brasil é uma empresa brasileira e está inserida na indústria do bem-estar, preocupada com a qualidade de vida, com a saúde e o bem-estar das pessoas. A BBC apresenta a você um produto com tecnologia de ponta e com registro na Anvisa. Tecnologia esta aprovada e comprovada. E ainda uma oportunidade única. O homem evoluiu, adquirindo conforto e comodidade. E a maior causa das mortes no mundo estão relacionadas às doenças modernas, como o sedentarismo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o mundo está cada vez mais doente. O Brasil tem um dos maiores índices do mundo em mortes por derrame e infartes. Índice que ultrapassa os 55% das mortes. O câncer já atinge 33% das mortes. Pesquisas mostram que 67% das pessoas com idade entre 40 e 65 anos sofrem com problemas como estresse, chegando a 71% das pessoas. 50% têm problemas com insônia. 73% sofrem com fadiga. 85% têm problemas na coluna. 55% sofrem com tensão. Já problemas como circulação atingem 70% das pessoas nessa faixa etária. Inserida neste contexto, a BBC Brasil apresenta ao mercado o mais revolucionário produto da atualidade, chamada terapia quântica. Quando se fala em medicina, duas ciências vêm em nossa mente: a biologia e a química. E em meio a esse contexto, a física moderna vem conquistando um importante espaço. A medicina quântica consiste em fazer uma ponte entre a tradicional medicina chinesa e a física quântica moderna. Cada doença resulta do desequilíbrio do nível de informações de frequência dos canais de energia do corpo humano, chamados de meridianos energéticos. Uma vez restabelecidos, podem criar novamente o potencial energético da célula, assim despertando suas defesas. Quando falamos em modernidade tecnológica, não tem como não pensarmos em lâmpadas fluorescentes, aparelhos de micro-ondas, microcomputadores e principalmente nosso companheiro inseparável, o telefone celular. Muitas pessoas se perguntam: será que esta modernidade tecnológica influencia na saúde das pessoas? Primeiramente, vejamos duas coisas importantes. Primeiro, todos esses aparelhos emitem ondas. Quando em contato com o nosso organismo, provocam um desequilíbrio na movimentação dos átomos, ou seja, fazendo nosso corpo ficar carregado positivamente. Vejamos. O corpo humano é formado por trilhões de células. A célula, por sua vez, é formada por milhões de átomos. Mas o que é um átomo? Átomo é a menor partícula da natureza. Podemos chamá-la de energia pura, composta por 3 elementos: prótons, positivo, elétrons, negativo, e nêutrons, positivo, negativo e nêutron, respectivamente. Os 3 movimentam-se entre si ao redor do núcleo, fazendo com que a célula vibre na intensidade correta. Uma vez exposta aos aparelhos que anteriormente foram citados, provoca um desalinhamento dos elétrons, fazendo que o nosso organismo entre em desequilíbrio, perdendo a força, a resistência e o próprio equilíbrio.
aumentando, por exemplo, a produção de ácidos, como o ácido lático, aumentando a dor nos músculos, nervos, articulações e coluna vertebral, pelo fato de dificultar a passagem da energia de uma célula para outra. Com o uso da terapia quântica, ocorre um equilíbrio do nível de energia das células, pois os aparelhos estão positivamente carregados, também chamados de cátions. Já o nosso corpo precisa mais contato com a energia negativa, chamada ânion, que é o caso da Terra. Sabemos que quando entramos em contato direto com a Terra, nosso corpo tende a descarregar as tensões, trazendo o equilíbrio ao sistema elétrico do corpo. E é justamente por isso que é utilizada a terapia, para proporcionar às pessoas de maneira simples, prática e sem dor, um tratamento alternativo extremamente eficaz. Essa terapia, por sua vez, é uma energia geradora de impulsão energética no organismo humano, injetando 1,5 volts de energia com extrema baixa frequência de 52 Hz, estimulando o organismo e ativando os órgãos na busca da homeostase. Quando dormimos, damos ao nosso organismo a chance de recarregar nossas energias. Quando jovens, tínhamos muito mais energia. Com o passar dos anos, as células começam a perder energia e deixam de realizar as suas funções, ou realizam de maneira parcial. E por isso que, ao envelhecermos, ficamos doentes. Por isso, podemos ajudar você com a terapia quântica. O uso da terapia auxilia no funcionamento do sistema renal, prevenindo hemodiálise, retenção de líquidos e pressão alta. Tem demonstrado excelentes resultados quanto à glândula hipófise, melhorando e ativando a produção hormonal, auxiliando nos casos de diabetes, na entrada de insulina nas células, diminuindo assim o nível de glicemia do sangue. Age também nos hormônios como testosterona, progesterona, melhorando em casos de impotência. Tem mostrado também bons resultados na produção do hormônio dopamina, sendo este o principal responsável pelo surgimento do mal de Parkinson. Também apresenta excelentes resultados quanto à reposição do hormônio serotonina. A diminuição da produção deste provoca o surgimento de estresse e depressão. Quando exposta a essa terapia, ativa o metabolismo celular do organismo, restituindo a energia vital das células, trazendo equilíbrio ao sistema nervoso, produzindo assim um efeito calmante. Auxilia também nos tratamentos de fraturas, calcificação de juntas, joelhos, artrose, coluna vertebral, bico de papagaio e hérnia de disco. Diminui a produção do ácido lático e diminui a inflamação, fazendo com que diminua a dor. Uma vez que os nossos órgãos internos estão conectados diretamente com a nossa coluna vertebral, é importante cuidarmos da saúde da coluna para que não tenhamos prejuízos causados por um desgaste ou uma inflamação. Em resumo, podemos citar alguns exemplos em que a terapia auxilia nos tratamentos como hipertensão arterial, hemorroidas, deficiência renal, epilepsia, osteoporose, bico de papagaio, hérnia de disco, disfunções hormonais, intestino preguiçoso e artrites.